Bom, pessoal, sejam então todos bem-vindos à nossa catequese. Semana passada nós começamos a ver, né, a questão da história da salvação e vimos a primeira parte, né, que quando conhecemos um pouco da história de Abraão, do chamado dele, né, depois seu filho Isaac, depois os filhos de Isaac, Esaú, Jacó, especificamente Jacó, né, que depois Deus mudou o nome dele para Israel. E ele tem seus 12 filhos, né? Futuramente vão formar as 12 tribos de Israel. E também a história um pouquinho de José, que foi parar no Egito, né? E acabou daí, por conta da grande fome que aconteceu naquela região, todos os irmãos dele acabaram indo também parar no Egito. E deu início, então, a um período, né, que foi bem longo, né, de estadia, né, de exílio, vamos dizer assim, do povo hebreu lá na terra do Egito. Na época, inclusive, nem era ainda, eles não eram um povo, na verdade era um clã, uma família, né? E a partir dessa vivência deles no Egito, quando eles crescem, né? Essas 12 famílias, esses 12 tribos, né? Que são dos 12 filhos de Jacó, eles crescem e a partir da união deles, a partir da vivência deles, criam então esse conceito, essa noção de nação, que eles são nação judaica, né, pelo chamado que Deus faz a eles. E aí, a partir dessa consciência, então, passam a se tornar um povo, e não mais um clã, não mais uma família, mas um povo, que depois vai virar uma nação quando eles voltam para a Terra Prometida. A gente vai então conhecer um pouquinho essa história, né? Como eu disse na catequese passada, né? Os judeus então foram lá para o Egito por conta da grande fome que aconteceu, né? Levados por José, que era um administrador lá da casa do faraó, que acabou levando a família dele toda para lá. E esse povo então cresce, se desenvolve, né? E acabam formando uma nação lá dentro. Por conta de serem um povo estrangeiro que vivia dentro do Egito, eles começaram a ser vistos com maus olhos e passam a ser, então, tratados como mão de obra escrava, né? E, e são usados, então, para... Diferente de hoje, né? Não existe mão de obra escrava, não existe exploração do trabalhador, mas naquela época tinha muito, né? E, então, esse povo passa a ser de grande valia para os egípcios. É claro que os egípcios não queriam que eles saíssem de lá, porque era mão de obra barata. Se eles saíssem de lá, eles iam perder, iam ter que pagar mais para os judeus, para os egípcios, né, habitantes da região, para fazer o serviço que eles faziam. Mas esse povo começa a ser massacrado, né, e começa a ser perseguido, né, até que um dia o faraó fica sabendo, né, ou que Deus vai suscitar alguém para libertar o povo da, da escravidão, dos trabalhos forçados que eles viviam. E o faraó então manda matar todos os meninos nascidos, recém-nascidos. E Moisés nasce nesse meio e ele é salvo pela sua família, né? Eles escondem ele dentro de um cesto, colocam ele no rio Nilo e a irmã dele vai acompanhando a descida desse cesto, né? Com o irmão dentro, vai acompanhando rio abaixo, até que esse cesto é encontrado pela filha do faraó, que estava se banhando nas águas do Nilo, encontra esse cesto, vê que tem uma criança lá e acaba levando essa criança para ser criada dentro da corte, dentro do palácio do faraó. E a irmã, inclusive, acaba encontrando junto ali na hora que pega essa criança e recomenda a mãe de Moisés, a mãe dela, para amamentar o filho. Então a mãe de Moisés acaba amamentando ele ainda quando, quando ele morava, quando ele era bebê, lá na casa do faraó. Ele cresce, se desenvolve no meio da cultura egípcia, né? Mas sendo judeu. Tá?
E chega uma certa hora da sua vida, ele vê, quando ele já era adulto, ele vê um egípcio maltratando um judeu, e ele vai defender esse judeu e acaba, né, por conta dessa luta, acaba matando esse egípcio. E ele foge de lá para não ser preso, senão ele ia ser morto, né? Um judeu, mesmo na corte do faraó, matando um egípcio para defender um judeu, ele ia ser preso, ia ser morto. Então ele foge, vai para o deserto e lá no deserto ele acaba indo para as terras de Madiã e vai morar na casa de um sacerdote que tem 7 filhas. E ele acaba se casando com a mais velha delas, a Séfora, né? E tem um filho com ela. Depois que morre o faraó no Egito, né, o povo continuou sob o peso da escravidão, né? E no fundo da escravidão, o povo começa a clamar por Deus, né? A chamar, ó Deus, você não está vendo o que nós estamos passando aqui? E Deus ouve esse clamor, e aí acontece um episódio que é chamado o Encontro da Sarça Ardente, né? Moisés está pastoreando o seu rebanho e ele vê uma sarça, que é uma espécie de uma espinheira baixinha, né? Uma árvore pequena, vê ela se queimando, mas notou que o fogo não consumia aquela árvore. Ele chega perto para ver aquilo lá e ouve uma voz que diz para ele: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, que essa terra que você está pisando é terra santa. Deus se comunica com Moisés, Deus fala com Moisés, ouve o clamor do seu povo e chama Moisés para libertar esse povo do jugo do faraó. Tá? Moisés, então, recebe essa incumbência de Deus, mas ele inventa mil desculpas para não ir. Né? É igual quando o coordenador da liturgia da nossa comunidade, do nosso grupo, chama a gente para fazer uma leitura, chama a gente para participar de alguma coisa, para fazer reunião, para ler um texto. Ah, eu não posso, eu não. Fica arrumando desculpa para fugir das coisas. Moisés também fez isso. Né? Não, eu não sou capaz. Moisés era gago para começar. Né? E é ele, apesar de toda a sua fraqueza, Deus chama ele para salvar o seu povo. Mas aí Moisés foi criado na cultura egípcia. Tinha vários deuses lá, Deus para tudo eles tinham. E aí ele pergunta para Deus, mas o que eu vou dizer para as pessoas lá? Eu falo, vai lá e liberta meu povo das mãos do faraó. Ah, mas o que eu vou dizer para o pessoal lá? Que Deus é você que está mandando eu ir lá? E ele se apresenta então. Qual é o seu nome? Deus não fala o nome. Deus se apresenta assim: eu sou aquele que sou. Né? No apresentar-se de Deus, ele mostra a sua essência, mostra quem ele é. Quem é Deus? Deus é um ser criado? Deus é alguém que a gente pode dar nome? Não. Deus não me pertence. Por isso a gente não dá nome a Deus. Por isso que Deus não tem nome. O judeu não chama Deus pelo nome, porque Deus não tem nome. Deus é. Se algum dia perguntarem para vocês assim, existe Deus? Deus existe? Vocês podem falar de boca cheia, Deus não existe. Sabe por quê? O que existe são as coisas criadas, as criaturas, não o Criador. O Criador não existe, porque o que existe tem um início, quando foi feito, e tem um fim, quando acaba. Isso é uma existência. Deus não existe. Deus é. Desde sempre ele existe, desde sempre ele está, e até o fim dos tempos, e mais para frente ainda, vai ser para sempre. Deus não tem início, Deus não tem meio, Deus não tem fim. Deus não existe. A existência pressupõe um período de tempo. Nós existimos, porque nós um dia nascemos e nessa existência um dia vamos morrer. Aí lá na glória eterna, junto de Deus, seremos como Ele, sem existência, sem finitude, mas a plenitude da vida, a plenitude do amor. Por isso que Deus se apresenta como aquele que é. Eu sou, ele se apresenta para Moisés. Ele não fala, meu nome é Jeová, meu nome é Javé. Não. O nome de Deus é impronunciável. O nome de Deus, na verdade, para o judeu, são 4 letras.
YHWH. E aí, nesse meio, se coloca as vogais e chama de Jeová, Javé, porque o Y pode ser J, é som de J, né? O iota. Mas o nome de Deus é o tetragrama, YHWH, é impronunciável, porque Deus é. A gente dá nome àquilo que nos pertence. A gente dá nome para o nosso filho, a gente dá nome para o nosso cachorro, a gente dá nome, às vezes, para o carro, às vezes dá nome para o chinelo, né? Dá nome para um monte de coisa. Mas são coisas, e normalmente coisas que nos pertencem. Deus não nos pertence, nós não podemos colocar nome. Por isso que Paulo, quando vai se referir a Deus, fala o Senhor. É como o judeu chama Deus. O Senhor, Adonai. Esse é quando quer conversar com Deus, fala Adonai, o Senhor. O Senhor da história, o Senhor da criação, o único Deus. Né? Todos os outros deuses criados por mãos humanas são criaturas, não existem, não têm força. Né? Aí, às vezes o pessoal fala, mas você não tem medo de, de mal olhado? Você não tem medo de sexta-feira 13? Você não existe. Não existe mal olhado, não existe mandinga, nada disso, porque só existe Deus. Né? O mal está presente no nosso meio, o mal existe aonde quer que a gente vá, o mal se faz presente, mas ele não é maior que Deus. Deus é sempre mais poderoso, Deus é sempre maior, porque Deus é. Essa é a essência de Deus. Né? E para nós que somos cristãos, além de Deus ser, Deus é amor também. São João, na sua carta, a primeira carta de São João, ele nos dá esse grande presente, né? A gente descobrir a essência de Deus. O que Deus é feito? É feito de amor. Só tem amor. Então Deus não maltrata, Deus não judia, Deus não roga praga, Deus não quer o mal de ninguém, porque Deus é amor. Se a essência dele é amor, ele só pode amar. Ele não pode fazer outra coisa senão amar a cada um de nós. E foi isso que ele fez com o povo. Ouviu o clamor daquele povo que sofria e mandou Moisés para libertar, para resgatar aquele povo da escravidão. E ele então vai, junto com seu irmão, deixa sua família, né? Junto com seu irmão Arão, vai então lá para junto do faraó se apresentar e pedir para que o faraó liberte o povo. Agora imagina, ele chegar lá diante do faraó, é claro, não aceitou, não atendeu a ele, né? Então Deus concedeu a Moisés o poder de realizar eventos, né, desgraças, catástrofes lá no Egito, como forma de forçar, né, o faraó a libertar o povo. E aí então surgem as famosas pragas do Egito. Né? Na apostila, né, que vocês ainda não têm, está aqui. Os sinais foram as 10 pragas, né, do Egito. A água transformada em sangue do Nilo, a infestação de rãs, a infestação de mosquitos, as moscas, a peste nos animais, as úlceras, a chuva de pedra, os gafanhotos e as trevas. 9 pragas Deus manda sobre eles. Não adianta. Depois que passava a praga, era um dia de praga, digamos assim. Aí o faraó ia lá, chamava Moisés, Moisés fazia livrar aquilo lá, pronto. Aí o faraó abandonava e não queria, não vou soltar o povo, não. Porque eles precisavam da mão de obra barata dos judeus, né? Como eu disse. Então eles não libertavam o povo. Então Deus concede a Moisés o poder para a última e mais forte das pragas, que é a morte dos primogênitos. Né? Deus manda Moisés dizer para o faraó que se ele não libertasse o povo, todos os primogênitos do Egito seriam mortos à espada pelo anjo exterminador. Né? E acontece isso, e a partir dessa última praga, o faraó então é comovido, que inclusive o filho dele foi morto, e aí, então ele expulsa os judeus de lá, manda eles embora, né, para que eles voltem para a sua terra. Interessante que nesse contexto dessa última praga, da morte dos primogênitos, é que acontece o grande evento da história da salvação dos judeus, que é o Êxodo, que é a Páscoa.
né? Páscoa significa passagem. Era um ritual que existia naquela época, né? Que celebrava a passagem da morte para a vida. Que naquela região, a época que isso aconteceu, era o sair do inverno e entrar na primavera. Né? Por isso que é celebrado no mês de abril a Páscoa. Porque no hemisfério norte, nessa época, acontece justamente isso. Termina o inverno e começa a primavera. Então, a vida renasce. Para nós aqui, é o fim do verão e o começo do outono, no hemisfério sul. Mas para eles, então, celebrava a vida que renascia. É igual agora, a gente está vendo nas plantas florescendo, que a primavera está chegando. Então, e lá, como é um inverno muito mais rigoroso que o nosso, as plantas secam todas. Elas, quando dá neve, né, dá a impressão que morreu tudo. Aí o sol vem, chove e elas renascem todas. Então, é a passagem da morte para a vida. E Deus usa essa festa, essa coisa, para fazer acontecer com o povo judeu justamente isso. A saída da morte na escravidão para a libertação, para a liberdade, para a fuga daquela situação de sofrimento que eles estavam. Então, Deus fala para Moisés da orientações para ele no seguinte sentido: que esse mês será para vocês, falando dos judeus, né, o primeiro mês do ano. Dize ao povo que no primeiro dia do mês, depois eles passaram então a celebrar sempre, todos os anos, celebravam esse mesmo ritual que eles fizeram no dia que o anjo exterminador passou, matando a família dos egípcios. Cada família pega um cordeiro, macho sem defeito, de um ano, e guarde durante 14 dias, quando será imolado, à tarde. É para pegar esse sangue e passar sobre os marcos das portas, sobre o que cobre as portas. Isso. Os marcos das portas e a travessa, para que quando o anjo passasse, aonde estivesse marcado com sangue, o anjo não entrava, porque ali morava um judeu. Ele passava e ia para a próxima casa. Se não tivesse as portas marcadas com o sangue do cordeiro, eles iam então, o anjo entrava e matava o primogênito que estava naquela casa. Essa carne desse cordeiro era assada, né? Assada no fogo e comida com pães ázimos e ervas amargas. E mandava ainda comer às pressas, porque era a Páscoa do Senhor. Tinha que fazer tudo rápido, porque no dia seguinte eles iam partir, juntar as coisas e ir embora de lá. Naquela noite, eu passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, desde homens até animais. O sangue nas vossas portas será um sinal em vosso favor. Quando eu vir o sangue, passarei adiante e não haverá entre vós o flagelo destruidor. Esse dia será para vós um memorial. Lembra da Santa Ceia que Jesus falou? No final da Santa Ceia? Fazei isto em memória de mim. Um memorial. É algo para ser lembrado durante todas as gerações que porventura passarem. E o celebrareis como uma festa em todas as gerações. É um decreto perpétuo. Até que o Senhor volte, os judeus devem celebrar essa festa. Jesus, quando ele vai se entregar na cruz, ele realiza esta mesma ceia com seus apóstolos, e ali, a partir dali, não mais o cordeiro assado era comido e entregue ali para os comensais, mas o próprio Cristo se dá como alimento, ele se torna a vítima do holocausto, ele se torna aquele que deve ser, a carne que deve ser comida para a salvação. Se quisermos sair da nossa vida de escravidão do pecado e irmos para a vida eterna, fazermos a experiência de Deus, precisamos comer essa carne e beber este sangue, participar da Santa Eucaristia, que é o memorial da paixão de Cristo. Né? Quando Deus tira o povo do Egito, né, depois da morte dos primogênitos, leva o povo pelo caminho do deserto e vão embora do Egito. Depois que os judeus saem,
né, catam seus pertences e vão embora do Egito, o faraó se arrepende e manda o seu exército, vai, né, com o seu exército atrás para trazer os judeus de volta. Ele se arrepende de ter libertado eles. E aí então Deus age de forma milagrosa, né, de forma forte, libertando eles da mão do faraó. Eles estão fugindo pelo deserto até que eles chegam na frente do Mar Vermelho. E aí como é que eles vão atravessar? Né? E se eles ficarem ali, o faraó vem e mata todo mundo que sobrar, leva para ser escravo de novo no Egito. E o povo começa então a murmurar contra Moisés. Você trouxe a gente aqui no deserto para matar a gente aqui, pelas mãos do faraó. Para que fez isso com a gente? Né? O faraó, o Moisés, então, recebe a orientação de Deus para levantar o seu cajado, né? E ele levantando o cajado, o mar, o vento sopra forte sobre aquele mar, abre ele e os judeus então atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, com as colunas de água circundando eles. Olha que coisa maravilhosa Deus faz com eles. E depois que eles atravessam, o faraó entra atrás deles com o seu exército, né? O exército do faraó entra para perseguir eles. Deus faz com que aquelas rodas travem, andem com dificuldade, para dar tempo de todo o povo atravessar do outro lado. Depois que o povo atravessa, Moisés baixa o seu cajado, né? E as águas se fecham e matam os judeus, os hebreus, perdão, matam os egípcios, né, que estavam lá, e os judeus depois veem os corpos dos egípcios nas águas do Mar Vermelho, do lado de lá, aonde eles tinham acabado de atravessar. Né? Um evento tão forte, tão maravilhoso para o povo judeu, e é tão forte essa simbologia para eles, que se torna um marco. A partir desse evento, dessa libertação, que o Senhor age diante deles com tanta força, com tanta alegria, eles então passam a se constituir como povo. Ali eles se reconhecem como povo amado e querido por Deus. E a partir dali tomam um sentido de nação judaica. Né? Os judeus deixam de ser um clã, deixam de ser um mero ajuntamento de famílias e se tornam um povo querido e amado por Deus. Tomam consciência disso. E iniciam, então, a sua caminhada. Isso é tão marcante para eles que depois que eles atravessam, né, depois que eles atravessam no Êxodo capítulo 12, depois que, que eles saem, que eles atravessam o mar, Maria, que era irmã de Moisés, aquela irmã que salvou a vida dele, né? Ela entoa um cântico que até hoje a gente canta nas celebrações, inclusive na Páscoa, na Vigília Pascal, é um dos salmos que é cantado, é esse cântico, que diz assim: Cantarei ao Senhor, com glória se exaltou, cavalo e cavaleiro ao mar precipitou. Minha força e o meu canto é o Senhor, ele se tornou minha salvação. Ele é meu Deus, eu o louvarei. O Deus de meu Pai, eu o exultarei. O Senhor é um guerreiro, o seu nome é o Senhor. Tá? Lembra que eu falei lá, né? Os carros do faraó e seu exército, ele os precipitou no mar. A elite de seus oficiais no Mar Vermelho te afogou. Os abismos se cobriram, como pedra desceram as profundezas. Tá? E aí vai, né, falando das maravilhas, da alegria, né, que eles tiveram, né, de ver. O Senhor termina lá no versículo 18, né, do capítulo, do capítulo 15, no versículo 18. O Senhor reinará para sempre e eternamente. E aí, como refrão, encerrando eles tudo, lá no versículo 21, cantai ao Senhor, com glória se exaltou.
o cavalo e o cavaleiro ao mar precipitou. Esse texto desse cântico de Miriam, ou Maria, né, que era a irmã de Moisés, segundo os estudiosos da Bíblia, foi o primeiro texto escrito da Bíblia. Isso era tão importante para eles que eles colocaram isso no papel e foram transmitindo de geração em geração. Esse foi o primeiro texto que eles acharam importante de escrever para guardar para gerações. Tamanha importância que o evento Êxodo teve para o povo judeu. Tanto que eles comemoram todos os anos. A Páscoa deles é esse evento. É a Páscoa do judeu é o Êxodo, a libertação do Egito. A nossa Páscoa é a Páscoa de Cristo, quando ele vence a morte e ressuscita. E esse evento nós celebramos também, todos os anos, na grande festa da Páscoa. Lembramos desse todos os domingos na celebração da Eucaristia e todos os dias, quando se celebra também a missa. O evento marcante para nós, como cristãos, é a Páscoa. Nossa Páscoa, a ressurreição de Cristo. O evento marcante para o judeu é a Páscoa deles, o êxodo, a libertação deles do Egito, lá do faraó. Mas a epopeia deles não termina ali, né? Porque daí eles vão, então, atravessar, porque entre o Egito e a Judéia, né, e a terra de Canaã, onde os judeus, a terra que Deus deu para os judeus, através, como ele, a herança de Abraão, tinha que atravessar um deserto, o deserto do Egito, ficava entre o Egito e Israel. E era um deserto grande. E se eles fossem por cima, permeando ali o mar Mediterrâneo, o caminho era mais curto, mas era cheio de perigos e problemas que podiam acontecer com eles. Eles eram um povo que tinha acabado de ser libertado da escravidão, não tinha organização nenhuma, não sabiam nem lutar direito, eram escravos. Então, o que Deus faz com esse povo? Deus faz eles atravessarem pelo caminho mais longo. E durante 40 anos eles andam pelo deserto, se preparando, enfrentando povos pequenos que habitavam ali, para se preparar como nação, para quando eles chegassem em Canaã, eles pudessem, então, tomar a terra. Que, na verdade, a terra estava ocupada por outras pessoas que moravam lá. Eles não chegaram lá e falaram, dá licença, que isso aqui é nosso, estamos entrando, Deus deu para nós, dá licença e vão embora, que isso aqui é nosso. Não, eles guerrearam, eles mataram as pessoas que moravam lá. Tomaram conta, e não foi na paz, não foi na diplomacia, foi na guerra. Muita gente morreu. Né? Eles foram os primeiros sem terra da história. Chegaram lá e tomaram dos que moravam lá. Tá? Mas fizeram isso porque Deus deu essa terra para eles. Né? Mas são outros contextos. A gente nunca pode julgar o que aconteceu naquela época pelo modo como a gente enxerga as coisas hoje. Hoje isso seria uma coisa inadmissível, porque as guerras hoje são intoleráveis. Não podemos fazer guerra contra ninguém. Né? Hoje as coisas são resolvidas na base da diplomacia. É o que vem se tentando, por exemplo, lá na terra entre Israel e os palestinos, né? Os muçulmanos lá. Eles tentam também acertar a Palestina e Israel, equilibrar as coisas para que todo mundo possa morar lá em paz. De vez em quando tem uns conflitos, umas brigas entre eles, né? Mas na maior parte do tempo eles vivem numa certa paz. Tá? Porque hoje se usa de diplomacia, tenta-se pelo menos usar de diplomacia. Aquele tempo era outra história. Né? Depois, então, acontece toda a caminhada deles pelo meio do deserto, né? E Moisés, ele chega até uma certa parte do caminho, mas ele não entra na Terra Santa, ele morre antes. E ele morre sobre o Monte Nebo, já às portas da entrada ali da Terra Santa. Né? E aí, então, toma o lugar dele Josué, que Deus tinha preparado, né, para que ele assumisse no lugar de Moisés. E Josué, então, é aquele que encaminha o povo para dentro da Terra Prometida, é aquele que faz com que esse povo entre. Né? Tem um episódio que todo mundo conhece, que é a tomada de Jericó. Né? Muita gente aqui, muitos de vocês já fizeram o cerco de Jericó, e é uma lembrança do que Josué fez, que ele cercou a cidade durante um tempo.
com as tropas, né, com o povo judeu, ao som das trombetas. Aí no último dia, quando eles soaram forte as trombetas, Deus derruba os muros de Jericó e eles entram, tomam Jericó e a partir dali eles entram na Terra Santa, né, e tomam posse da terra. E aí vão aos poucos, guerreando com um, guerreando com o outro e tomando aquela terra toda. E aí, quando eles entram na Terra Prometida, eles dividem o território em 12 partes. Né? Na verdade, em 11 partes. As 12 tribos de Israel, 11 delas recebem terra, uma delas, a tribo dos levitas, não recebe terras, mas ela recebe a incumbência de cuidar do culto, né? Responsável onde saem os sacerdotes que fazem o culto a Deus. E eles, então, como não recebem terra, os demais pagam o dízimo, né, para eles, para sustentar esse culto, sustentar os levitas, para que eles pudessem, então, fazer as orações, fazer o culto a Deus através do sacrifício dos animais, como era feito naquela época. Tá? Depois, então, da morte de Josué, acontece essa divisão e cada um vai cuidar da sua terra lá. Mas, né, não satisfeitos, aí, né, durante essa época, aconteceu a figura aparece entre o povo judeu, a figura do juiz. O que era o juiz? O povo, então, cada tribo tinha a sua autonomia, mas eles eram constantemente fustigados pelos vizinhos que queriam tomar as terras deles, ou fazer guerra contra eles, ou aqueles que eles tinham expulso para tomar as terras queriam voltar para ali. Então, era em constante guerra com seus vizinhos. Quando eles eram ameaçados por alguma guerra, por algum vizinho, eles se uniam, então, escolhiam um deles para ser o juiz, que ia ser como se fosse um rei. Ele ia decidir todas as questões entre eles, organizar o povo para a luta. Tá? Tivemos juízes famosos, entre eles mulheres, né? Débora, Judite, e talvez o mais famoso deles, Sansão, né? Que tinha uma força descomunal, que residia nos cabelos dele, e que foi traído depois pela sua mulher Dalila, que entregou o segredo para os inimigos. Eles cortaram o cabelo de Sansão e ele perdeu a força dele. Vocês conhecem a história, né? De Sansão e Dalila. Sansão era um dos juízes dessa época aí do povo. Mas isso era uma época assim de muita liberdade entre eles e de ajuda mútua entre as tribos. Depois desse período, eles se uniram e resolveram escolher alguém entre eles para ser o rei. Como todas as nações em volta deles tinham rei, os que tinham dinheiro no meio deles, no povo judeu, fustigaram para que eles se escolhessem um rei para que dominasse entre eles, né? Justamente para quê? Aquela igualdade, aquela partilha que existia antes, não interessava muito para eles, né? Os ricos queriam ser mais ricos. Os que tinham muito dinheiro queriam ter mais dinheiro. Os que tinham muito poder queriam ter mais poder. Então, colocaram um rei, né, que ia cobrar imposto de todos para manter uma casta no palácio, da qual os ricos iam fazer parte, iam se beneficiar. Né? Muito diferente de hoje, né, que a gente não vê isso, né, de rico ficando mais rico e de pobre mais pobre. Né, gente? Só naquele tempo, né? Que pena. Mas então eles escolhem, dentre eles, Saul para ser o primeiro rei. Né? Saul era um dos tipo generais, um dos que lutavam lá, que comandavam as tropas, né, deles lá, das famílias quando precisavam lutar. E eles escolhem então Saul justamente por ele ser um guerreiro forte para poder levar adiante o projeto do reino de Israel. Mas Saul não dura muito tempo porque ele acaba desvirtuando o projeto, ele acaba não agradando a Deus. Deus não gosta do jeito que Saul conduz seu povo e ele então, enquanto Saul ainda era rei, chama Davi, manda o profeta Natan, se não me engano, chamar um novo rei, ungir um novo rei.
E ele vai lá, no lugar indicado por Deus, e escolhe, né? Deus mostra para ele que é Davi que vai ser o seu rei. O mais novo, o mais pequeno dos irmãos. Depois Davi, apesar de ter sido ungido como rei, mas ele não depõe Saul, ele vai lutar com Saul, ele se torna guerreiro de Saul. Inclusive é famosa aquela história, né, de Davi e Golias, quando ele é o único que tem coragem de enfrentar Golias, que era um gigante, lutador dos filisteus. Os filisteus daquela época são os palestinos de hoje. Eles viviam ali naquela, o que hoje chama faixa de Gaza, que é uma parte do litoral de Israel e que hoje está mais ou menos em paz, mas esteve em constante luta ali. É naquela região ali que os filisteus moravam, hoje são os palestinos que moram lá. Então Golias era o grande guerreiro deles e ninguém tinha coragem de enfrentar ele, porque ele era muito grande, muito forte. E Davi vai e enfrenta ele com uma funda, tipo do estilingue, onde ele coloca uma pedra, arremessa e acerta na testa de Golias, mata Golias, derruba ele, e aí com a espada de Golias corta a cabeça dele, e os filisteus fogem de medo, e Israel, através do seu rei Saul, vence aquela batalha. E Davi começa a cair nas graças do povo, começa a ficar famoso, Saul não gosta muito e passa a perseguir Davi. Até um dia em que Saul morre em batalha e Davi, então, toma posse, né, assume como o rei de Israel e conduz Israel à sua glória, expande o reino, né? Mas aí Davi faz besteira também, acaba se namorando com a mulher de um general do seu exército, tem um filho com ela, depois, para não descobrirem o seu segredo, ele manda o general para a linha de frente para que ele fosse morto, né? E acaba casando depois com essa mulher, trazendo ela para morar. E dessa mulher, depois, esse filho morre, né? Deus tira esse filho dele, porque é filho do pecado, e acaba vindo Salomão, que depois, então, passa a ser o rei de Israel. Salomão é conhecido pela sua grande sabedoria, né? Mas Salomão era meio mulherengo, né? Disse que ele teve 1000 mulheres, um harém enorme. E nessa história de ter muitas mulheres, naquele tempo era permitido, né? Volto a lembrar isso aí, hoje não. Nessa história de ter muitas mulheres, ele acaba casando com mulheres de outras regiões que trazem as suas religiões para lá. E Salomão acaba se afastando de Deus e cultuando o Deus estrangeiro. Com isso, a casa de Israel acaba caindo em desgraça, né? Os filhos de Salomão se rebelam contra ele, assim como os filhos de Davi também se rebelaram contra ele e tentaram tomar o reino dele. E depois que Salomão morre, né, o seu reino é dividido em duas partes: o reino do norte, que é o reino de Israel, e o reino do sul, que é o reino de Judá, né? E convivem um tempo ali separados. Depois, né, desse período curto que eles ficam separados, o império dos assírios, que é onde fica a Síria, e ali a região para cima da Síria, Líbano, para aquela região lá em cima, na época era um grande império, eles tomam o Reino do Norte, acabam com o Reino do Norte, não deixa de existir, só não tomam, acabam com o Reino de Israel, só não tomam o Reino de Judá embaixo, porque uma grande praga toma conta de Jerusalém e eles ficam com medo de entrar lá e serem contaminados e pegarem aquela praga. E essa praga que estava matando as pessoas acaba salvando eles. E eles depois se curam dessa praga e acabam tendo uma sobrevida ali. Os assírios não invadem. Esse reino do norte que é tomado depois, na época de Jesus, é a Samaria. Lembra? Que os samaritanos não se davam com os judeus por conta dessa divisão que aconteceu ali, né? Os assírios, quando tomam o reino do norte, acabam levando a sua religião lá e o pessoal do reino do norte, lá da Samaria, acabam sendo judeus assim meio que relapsos na sua fé, não seguem com toda a firmeza como o reino do sul, o reino de Judá, segue. Depois, quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, toma o império assírio, ele estende o seu domínio até Israel, ele invade Jerusalém, destrói tudo
e leva todos os principais habitantes, a corte, os artesãos, aqueles que tinham trabalhos mais nobres, leva todo mundo lá para a Babilônia, e acontece então o exílio da Babilônia, que é outro período de muita tristeza, né, quando eles são tirados da sua terra. Tá? Mas durante todo esse período dos reis, dos juízes, aparecem os profetas, né, aqueles que Deus manda para lembrar o povo de que eles estão no caminho errado, não estão seguindo as coisas que Deus pede, né? Pede conversão, mudança de vida, né? E aí vai suscitando durante toda a história para o povo de Israel. Esse tempo, então, que eles passam lá no exílio, é um tempo muito triste para eles, né? Que o templo é destruído, e lá no templo é onde morava Deus, onde estava a Arca da Aliança, e tudo isso é destruído. Como que a gente vai cultuar a Deus? Como é que nós vamos ficar agora como povo se nós perdemos a nossa referência? Né? Deus nos abandonou. Imagina o sentimento deles, né? Arrastados para uma terra estrangeira, né? Mas tudo isso Deus usa para preparar um povo. Depois eles voltam, né? Depois a gente fala sobre isso. Eles voltam e voltam um povo mais fortalecido, um povo mais firme na sua fé, capaz de enfrentar todas as coisas para manter a sua fé em Deus firme até hoje. Até hoje, os judeus, né, se mantêm firmes na fé, se mantêm fortes, cultuando o mesmo Deus, né, até hoje. Né? E todas as vezes que o povo se afasta de Deus, Deus manda profetas, Deus manda pessoas para nos lembrar das coisas erradas que nós estamos fazendo. E às vezes Deus usa de todas essas desgraças que acontecem com a gente para fazer a gente acordar também, né? Por exemplo, e de tudo isso a gente pode tirar coisas bonitas, né? Coisas maravilhosas, mesmo nos períodos de maior sofrimento, nos períodos de maior tristeza. A gente às vezes questiona, né? Por que Deus permitiu a pandemia? Né? Por que isso acontece? Né? É uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente se converta, para que a gente mude de vida. Deus não manda a desgraça acontece por nossa causa. Né? As doenças vêm porque a gente desequilibra o meio ambiente que a gente vive. A maioria delas é assim que acontece. Né? Por um desequilíbrio do homem, que acaba destruindo a natureza acaba se voltando contra nós, produzindo essas catástrofes, né? Como grandes queimadas, furacões e tudo mais aí que assolam o mundo. Né? E a pandemia pode ser considerada também isso. Mas é sempre um tempo para a gente refletir, para a gente acordar. Né? Deus concede a gente isso. Será que a gente está no caminho certo? Será que a gente está fazendo as coisas como Deus pede que sejam feitas? Né? E mesmo nesses tempos de desgraça, a gente acaba descobrindo coisas novas, coisas bonitas. Muita gente redescobriu o valor de viver com a família. Né? Quando a gente trabalha fora o dia inteiro, pouco tempo tinha para conviver. Teve gente que redescobriu seus filhos, a alegria de brincar com os filhos, porque passou mais tempo em casa com eles e precisou se dedicar um pouquinho mais a isso. Né? Tem gente, teve filho que ficou rezando para a pandemia não acabar, para continuar, gostou, queria que os pais continuassem em casa com ele. Então foram redescobertos novos valores. O valor da família como igreja doméstica. Né? Que bonito isso. Então, de toda a desgraça, de todas as coisas erradas que acontecem, a gente pode tirar coisas boas. Né? Por exemplo, dessa história que eu contei para vocês de Davi, que ele teve um filho com Betsabeia, né? Com a mulher do guerreiro Urias. Né? Tem um salmo na Bíblia, uma boa parte dos salmos foram escritos por Davi. Né? Não todos, mas uma boa parte deles foi escrita por Davi. Um deles em especial, para mim, é um dos mais bonitos pela mensagem que ele passa, né? Que é o Salmo 51 ou 50, depende da Bíblia, né? Que vocês estão.
da edição da CNBB é o Salmo 51. Na Pastoral é o 51, na Ave Maria é o 50. Que fala assim: tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor, né? Segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica meu pecado, pois reconheço a minha iniquidade, o pecado meu está sempre diante de mim. Foi contra vós que eu pequei, somente contra vós. Ele vai fazendo uma meia-culpa, como se fosse um ato penitencial, um pedido de perdão a Deus, de uma forma tão bonita, né, tão linda. E ele faz isso depois que o profeta lembra ele do pecado que ele cometeu. Quando ele teve o filho com a mulher do guerreiro de Tita, com Urias, a mulher de Urias, e manda matar ele, né? E o profeta lembra ele dessa coisa ruim que ele fez. E ele cai em si, pede perdão a Deus e compõe essa obra maravilhosa. Tem um cântico até muito bonito que se canta, né, como salmo. Tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e completai minha obra começada. Eu tenho uma série de versículos, de versos, mas é lindo demais, né? Mas surgiu de um ato horrível que ele fez, de um adultério seguido de morte. Mas Deus perdoa, porque Deus ama a gente. Por mais erros que a gente cometa, por mais pecados que a gente faça, Deus está sempre do nosso lado. Deus está sempre conosco. E Ele é capaz de perdoar todas as nossas faltas, todos os nossos erros, todas as nossas culpas. Tá? Basta a gente se voltar para Ele e se arrepender de coração, que Ele é capaz sempre de nos libertar. Né? Isso tudo é importante a gente conhecer para a gente se situar na história da salvação. Lembrar que, do mesmo jeito que eles viviam naquela época, a gente vive hoje. Com os nossos erros, os nossos defeitos, nossos problemas, as nossas dificuldades, as decisões erradas que a gente toma na vida que nos levam ao pecado, eles também faziam isso naquela época. Não estavam imunes disso. E Davi foi um grande rei. Né? Deus fez nascer dele, da descendência dele, nasce Jesus. Né? Ele se encarna na descendência de Davi. Tão importante que Davi foi para ele. E olha o que Davi fez. Né? Não foi um santo em vida. A gente só é santo no céu. Aqui na terra a gente erra, a gente peca. Mas Deus perdoa os nossos pecados. Deus é sempre aquele que estende a mão para nós. A gente nunca pode se esquecer disso. Deus é extremamente misericordioso. Né? E para ilustrar um pouquinho essa nossa catequese, eu preparei aqui uma apresentação, eu vou passar para vocês, só quem está no WhatsApp não vai ver, tá? Mas o pessoal que está no Meet vai poder ver. Vocês estão vendo, né? Está aparecendo para vocês? Eu não estou vendo a resposta de vocês aqui. Está aparecendo para vocês uma apresentação? Um mapa? Tá Não? sim. Tá. Aham. Beleza, então. Esse mapa que eu queria mostrar para vocês, ele mostra a divisão das 12 tribos, das tribos de Israel. Né? Essa linha azul que está aparecendo aqui é que divide o Reino do Norte com o Reino do Sul, que vai aparecer depois. Né? Esse mapa anterior que eu quero mostrar para vocês, ele mostra o caminho do povo. Aqui, o povo judeu vivia no Egito, e eles descem por esse caminho, atravessam aqui o Mar Vermelho, vocês estão vendo, né? Aham. Depois eles descem até aqui embaixo, ó, o Monte Sinai é nessa ponta aqui. Onde está Canaã aqui? O caminho mais curto seria esse aqui, ó. Só que eles têm que passar pelo reino dos filisteus. Corriam o risco de serem mortos já ali.
Então, Deus faz eles descerem aqui por esse caminho, né? E depois subirem e entram na Terra Prometida aqui em cima. Jericó está aqui, ó. Mais ou menos aqui nessa região, no Monte Nebo, é onde Moisés, no número 15 aqui, é onde Moisés morre e ali ele é enterrado. Jericó está lá na ponta em cima, naquele número 18 que aparece lá. Estão vendo, né? Uhum. Esse foi o caminho que o povo fez. Depois que chegam lá, então depois da morte de Josué, eles dividem a terra entre as tribos, né, que está o nome das tribos, Ruben, Efraim, Dan, Benjamim, Simeão, Judá. Quem fez acampamento lembra desses nomes, né? Aqui depois o reino de Israel, já com aqui é o reino de Saul e aqui na época de Salomão, já todo esse pedaço aqui. Lembra que eu falei dos filisteus aqui, ó, Filisteia, aqui no canto, onde está Ascalon, Jope, nesse canto aqui, onde hoje é o terreno da faixa de Gaza, que é dos palestinos. Tá? E aí, depois que eu falei, né, do Império Assírio, toma a região da Samaria, o Reino do Norte. Você vê que o Reino do Sul continua lá. Judá, Jerusalém continua ali. Tá? Depois, quando os babilônios tomam conta dessa região, aí então eles tomam tudo, até lá na divisa com o Egito. Aí já não tem mais Reino de Israel. Acaba o Reino de Israel e eles passam a ser, então, os escravos, né, dos babilônios durante muito tempo, até eles serem libertados depois pelo rei da Pérsia, né, o Ciro, que libera o povo para voltar para a Terra Prometida. Mas depois a gente fala sobre isso aí. Beleza, pessoal? Conseguiram ver os mapas? Alguma dúvida? Algo que vocês queiram perguntar? Não. A gente já viu naquela música. É, exatamente. Beleza? Então tá bom, gente. Vamos rezar então. Agradecendo, né, a presença de vocês. Se Deus quiser, não demora muito, a gente volta presencialmente, quem sabe em outubro. A gente pode voltar. Vamos tentar organizar isso aí. Tá bom? Vamos rezar, então, agradecendo a Nossa Senhora pelo dom da vida, ela que é a nossa intercessora junto de Deus, aquela que é a nossa mãe querida, que nós ganhamos de presente de Jesus, para que ela possa nos abençoar e nos manter firmes na caminhada. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está Por intercessão da nossa Mãe Aparecida, Nossa Senhora e também do nosso padroeiro São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima catequese.